Olá, gente querida! Que bom estarmos juntos mais uma vez e queremos compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, não estamos reunidos em comunidade, mas a Palavra de Deus continua a mesma. Saúdo você com a palavra bíblica que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, verso 18. Jesus Cristo diz: "Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês." Que promessa maravilhosa! Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Esta é uma promessa que se cumpre a cada dia e nós sabemos que Jesus está falando da sua volta. Ele iria enviar o seu Espírito Santo e também um dia voltaria. E ele volta, ele voltará. Está você preparado? A palavra de Deus é uma semente que cai em nosso coração. Será que ela está brotando? A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai brotando, vai nascendo, vai crescendo. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai brotando, vai nascendo, vai crescendo. Queremos refletir sobre a importância da Bíblia em nossas vidas. E o Salmo 119 é por excelência o Salmo da Palavra. No 105 em diante diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos." O verso 112 diz: "Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim." A palavra de Deus é viva e eficaz. E nós sabemos que em nossa sociedade nós temos muitos interesses, alguns em comum, alguns que não são em comum. Alguns são felizes como estão, outros em todos os momentos buscam a sua felicidade. Alguns aptos a aprender, outros não querendo aprender. Nesta época de pandemia, tem senhoras de 90 anos, 80 anos e assim por diante aprendendo a usar um smartphone, se comunicando com as senhoras da UASE, orando juntas pelos pastores, pelos membros, pelo mundo. Sim, mas há pessoas que nem o caixa eletrônico querem aprender a usar, e não são só pessoas idosas, também as pessoas novas. Podemos perguntar: e você? Tem aprendido o quê? E da palavra de Deus? E de outros livros você tem lido o quê? Você informa-se com jornais, com revistas, na TV? E aí eu pergunto: qual é a importância da Bíblia para você? Nós, no passado, na juventude, fazíamos muitas gincanas bíblicas. E um dos versículos perguntados, ou seja, a pergunta era: qual o maior versículo da Bíblia? Você sabe? Esther, capítulo 8, verso 9. E inclusive é o único livro onde você não acha a palavra Deus. Sim, e o maior capítulo, nós já falamos, é o Salmo 119. E 176 versículos, os quais, na minha doutrina, o pastor Martin desafiava cada turma que ele tinha: quem decorar este salmo recebe de presente uma Bíblia de Estudos Vida Nova. Nossa, para aquela época era impressionante. E eu digo: eu vou decorar.
e decorei todo o Salmo 119. E lá no fim do ano, na virada do ano, dia 31, estava a Crista a recitar o Salmo, que demora 20 minutos para ser lido ou falado. Hoje não sei ele mais totalmente de cor, porque nós precisamos sempre de novo recapitular aquilo que aprendemos. Mas quando o decorava, era uma das épocas muito difíceis em minha vida e fez toda a diferença. E assim devemos continuar. Como nós lemos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isto que quer ser a palavra de Deus. E por que então a Bíblia é importante para nós? 5 razões porque a Bíblia é importante. Em primeiro lugar, é o meio de Deus de se revelar. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2 nos dizem: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em João 1,14 lemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, palavra de Deus que virou gente. Sim, Deus falou várias vezes, de várias maneiras, aos profetas, no Novo Testamento e também a nós hoje. O que você tem aprendido de Deus? Jesus é o nosso Salvador. E na realidade ninguém de nós encontra sentido na vida se não encontrar o Criador. No ano de 354 a 330, viveu um dos maiores teólogos, Agostinho de Hipona, que disse: fomos feitos por Deus e para Deus, e o nosso coração não irá descansar se não achar Deus. Em segundo lugar, a Bíblia revela quem nós somos. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, eles voltaram as costas para Deus. Eles desobedeceram a Deus. Eles pecaram. E o pecado trouxe separação, trouxe egoísmo, inveja, tudo de mal. E qualquer forma de querer agradar a Deus não nos ajuda, pois o pecado nos afasta de Deus e das pessoas. E Jesus se fez pecado por nós. Ele morreu para nos perdoar todos os pecados e nos trazer a reconciliação conosco mesmos, com Deus e com o próximo. Podemos ver desde o início da Bíblia que Deus não criou o mal. Você pode ler o capítulo 1 e 2 e tudo que ele fez, diz lá, era muito bom. Em terceiro lugar, é somente através da Bíblia que podemos viver sob o senhorio de Jesus. É a única forma de viver a vida de uma forma realizada. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 16 a 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Precisamos deixar que a palavra de Deus molde a nossa vida. E com o tempo, nós estaremos sempre fazendo a vontade de Deus. Quanto mais a lermos e ouvirmos a voz de Deus, mais estaremos fazendo a sua vontade e seremos parecidos com Jesus. Em quarto lugar, é importante conhecer a Bíblia porque ela nos diz como agir.
Ela é o fundamento seguro, como diz lá em Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Construir a vida sob o fundamento arenoso é construir sobre os seus próprios interesses, sobre aquilo que se pensa pessoalmente, mas construir sobre a rocha é construir sobre Jesus, é obedecê-lo, é fazer a sua vontade. E a quinta razão porque a Bíblia é importante, porque é importante ler e conhecer, porque só ela nos dá a certeza da vida eterna. Temos muitas ofertas do viver feliz, mas a única proposta que não é ilusão é a palavra de Deus. Lá em Mateus 24, 35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo passa, também as ofertas do viver feliz, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que uso você faz da sua Bíblia? Hoje você pode lê-la pela internet? Que importância ela tem? Mas você a lê? Se você não tem o hábito, comece com um versículo por dia. Mas você não vai ter humanamente o desejo, na maioria das vezes, de ler a Bíblia. Mas peça a Deus. Quando você lê a Bíblia, faça essas 3 perguntas. Primeira, o que quer dizer esta palavra? Leia várias vezes. Vamos pensar no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é para o outro, é para mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela quer iluminar o meu ser, as minhas decisões, a minha caminhada. A segunda, o que significou para os que a escreveram e para quem viveu naquela época. Davi andou com Deus e ele sabia, ele tinha toda a certeza de que a sua vida precisava ser permeada pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Por isso, sempre de novo, ao pecar, reconhecia o seu pecado, o confessava e Deus o perdoava. E ele é chamado no Novo Testamento o homem segundo o coração de Deus. E a terceira, como isto se aplica a mim? Como a palavra de Deus vai ser luz na minha vida e nos meus caminhos com os meus vizinhos, na escola, no meu trabalho, na minha casa, no meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos e assim por diante. Porque quando a Bíblia é lida e praticada, ela vai fazer toda a diferença também no meu agir. Assim queremos que esta palavra hoje faça diferença na tua, na minha, na nossa vida. Leiamos, decoremos também ela para tê-la em nossa mente, porque talvez um dia não teremos mais o privilégio de lê-la por diversas questões. Mas quando ela está guardada na mente e no coração, ninguém a pode arrancar de lá. Oremos. Querido Deus, querido Pai, muito obrigada pela tua fidelidade para conosco.
Muito obrigada que tua palavra é luz, é lâmpada para a nossa vida, para o nosso caminho. Senhor, abençoa-nos neste dia, em nossas vidas, em nossas atitudes. Queremos que tua palavra faça sempre parte da nossa vida e precisamos de ti. Perdoa-nos, Senhor, quando não temos lido a tua palavra. Perdoa-nos quando não a praticamos. Ajuda-nos a sermos fiéis a ti, porque tu és fiel, mesmo quando somos infiéis. Assim nos colocamos nas tuas mãos e oramos conforme a tua vontade. E juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há uma canção que diz: pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. É ela que quer direcionar sempre a nossa vida. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe o meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do teu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me o pão, devo parti-lo com meus irmãos. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.